Boa tarde! Boa tarde! Hoje é dia 31 de março de 2023, aniversário da minha mamãe hoje. Parabéns! Parabéns, se viram lá? Eu fiz a declaração, não sou muito bom com as palavras, sou bom com matemática, palavra não. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão aqui presentes é Matheus, Eduardo, Igor, Gabriel, Evelyn, Eric, Micael, Vitória, Ana Júlia, Cauã, Júlia, Adriele, Enzo, Vitor e o Pedro. Os demais alunos que faltaram por um motivo ou outro devem assistir a aula pelo YouTube, que essa aula é gravada e postada no canal youtube.com/ricardohenke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades e o conhecimento e o aprendizado também em dia. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática, primeiro semestre. E acredito eu que são só 5 exercícios, nós vamos conseguir terminar. O teste seu conhecimento e vamos finalizar o conteúdo do primeiro bimestre. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Teste seu conhecimento, parte 1. Lá na página 37, primeiro exercício. Um exercício do Enem de 2009. Já fizemos esse. A rampa, eu vou gravar nova. Daí lembra que eu tinha dado uma patinada lá na rampa? A rampa de um hospital. A Ana Laura vai ser o exemplo de novo. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Eu tinha perguntado para vocês aquela historinha, já escutou alguém falar bem assim? Quer que eu desenhe para você entender? Geralmente é uma xingagem de burro, né? Mas não. Se perguntar, você fala, é lógico, o professor Ricardo consegue explicar as coisas desenhando na matemática, vai que você explique melhor desenhando do que falando. Você acaba com a pessoa, né? A pessoa chega assim, não vai falar isso pra mãe de vocês quando a mãe de vocês falar. Quem que ensinou você a ser marota assim? É o professor Ricardo, tá gravado lá, vai lá ver. Aqui ó, vocês, banana. Então lá, a rampa de um hospital, vamos desenhar a rampa do hospital. Aqui é o chão da rampa. O chão, que é a calçada, né? Daí a rampa vai subindo. Ana Laura tá indo no hospital lá, tá aqui, vai começar a subir a rampa. Vai começar a subir a rampa, certo? Essa rampa, no final dela, atinge uma altura de quantos? 2,2 metros. Certo? Muito grande. Aí, uma paciente, ao caminhar na rampa, se deslocou. Ela caminhou para frente, é lógico. Chegou até uma parte aqui e pausou aqui. Caiu a rampa. Aí ela chegou a caminhar. Quem tá conversando aí no fundo? Os dois lá, pode parar. 3,2 metros ela caminhou. Quando ela caminhou 3,2 metros, ela alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa o que ainda falta é isso daqui, né? Esse daqui é o X, tá? Então aqui tem alternativas, certo? E eu desenho aqui, eu percebi o seguinte, eu tenho 2 triângulos semelhantes. O primeiro triângulo é esse aqui que eu vou pintar de vermelho. O primeiro não, o segundo. É esse daqui, esse triângulo pequenininho. Então eu vou desenhar ele aqui embaixo. Ele tem 3,2 metros na hipotenusa, que é a minha rampa, 0,8 de altura. Esse ângulo dele aqui, ó, que eu acabei de pintar, é o mesmo tamanho que esse ângulo, é ângulo congruente. Então eles têm ângulos congruentes. Esse ângulo de baixo aqui é o mesmo dos 2 triângulos. O outro triângulo é a rampona inteira, certo? E a rampona inteira tem de altura 2,2 metros e de comprimento aqui ela tem 3,2 mais X. Por que X? Porque eu não sei. É o valor que eu não sei. E esse X é o tanto que a Ana Laura já caminhou? O tanto que ela vai caminhar? É o que ela vai caminhando. Ela vai caminhar ainda.
Se a Ana Laura ficar brava comigo, porque nós usamos ela como exemplo, porque ela foi no hospital, vocês que são responsáveis. Não. Então vamos falar que paciente, não é a Ana Laura, Eu não paciente. sei. Hã? Vai ficar famosa? Não tem rampa no hospital que ela tá? Ah, então não é ela mesmo. Não é Então é outro, né? E aí, nós vamos fazer o quê? Nós percebemos que são triângulos semelhantes, então nós vamos fazer a regra de 3, também conhecido como teorema de Tales. Então, ó, esse dividido por esse, então 3,2 dividido por 0,8 tem que dar um resultado igual que quem dividido por quem? Do outro triângulo lá. Mesma regra. 3,2 Mais x. e 2,2 embaixo. Isso. 3,2 mais x. Embaixo 2,2. Então, ó, é a rampa dividido pela altura. Onde o senhor E o outro triângulo é a rampa dividido pela altura. Aí, como são proporcionais, eu posso fazer o cruza e multiplica. Aí fica esse vezes esse e esse vezes esse. Então, eu vou começar com a incógnita. 0,8 vezes 3,2 mais x e x mais 3,2 é a mesma coisa ou não? Sim. É, né? Se eu falar assim, 1 mais 2 é 3. E se eu falar que 3 mais 1 é... Não, 2 mais... Não, calma aí, me atrapalhei. 1 mais 2 é 3. E 2 mais 1 também é 3? Sim. Tanto faz a tua... Né? Banana é amarelo, amarelo é a banana. Só muda o jeito de falar. Depende? E se tiver podre? Não. Então lá, igual a 3,2 vezes 2,2. Distributiva, também conhecido como chuveirinho. Como diz um ex-aluno meu, guspidor. Gospe no primeiro, quer dizer, chove no primeiro, chove no segundo. 0,8 vezes x, 0,8x. 0,8 vezes 3,2. Ah, de cabeça não vai, então vamos fazer. 3,2 vezes 0,8. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 3, 24. Com mais um que subiu, 25. Matei o 8. Coloca... não vai nem continuar, né? Porque o zero à esquerda não vale nada. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Duas. Uma em cima e uma em... Devolve as duas. Quantos que deu? Então, mais 2,56. Agora eu multiplico esse vezes esse. 3,2. Não, viajei na maionese aqui. Não, é isso mesmo, tá certo. Tá certo. 3,2 vezes 2,2. Viajou assim? Hoje é dia 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Mateusão, ajuda o professor na multiplicação aqui, Mateus. Ele caiu, jogou peixe na água, o homem é bom na multiplicação. 2 vezes 2? 4. Sobe alguém? Não, né? 2 vezes 3? 6. O que eu faço agora? Tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Lá em cima. Eu fiz aqui, ó. 2 vezes 2, 2 vezes 3. Morre. Coloca um cruzinho aqui. 2 vezes 2? 4. 2 vezes 3? 6. Soma tudo. 4 mais ninguém? 4. 10. Fica o 0, sobe 1. 7. Quantas casas eu tenho depois da vírgula, Matheus? Uma em cima e uma em... Então são duas. Aí. Quantos que deu então, Matheus? 7,04. Isso, 7,04. Muito bem. Escolhe alguém, por favor. O Eric. Eric. Eu quero deixar o X sozinho, Eric. Quem é o primeiro que eu jogo para lá? O 0,8 que está multiplicando ou mais 2,56? Se joga quem tem menos importância primeiro. Multiplicação ou soma? A multiplicação tem mais importância. Você vai jogar quem tem menos importância primeiro. Esse daqui. Então vai ficar 0,8 vezes o x é igual a 7,04. Esse daqui estava positivo, Eric. Vai para lá o quê? Negativo. Muito bem. Menos 2,56. Agora que você vai me ajudar, Eric. Vou montar a conta. 7,04 menos
2,56. 4 dá para tirar 6, Eric? Não, o que eu faço? Do vizinho, mas o vizinho não tem nada. Ele vai correr no outro vizinho e vai emprestar. Aqui fica 6, aqui fica 10. Agora ele tem para emprestar? Tem. Agora tem. Empresta, aqui fica 9, aqui fica 14. 14 que tira 6, Eric? 8, muito bem. 9 que tira 5, Eric? 4. Vírgula que tira vírgula? Não existe, é vírgula embaixo da vírgula. Muito bem, foi firme. 4 que tira 2. 6 que tira 2. 4. Qual é a resposta então? 0,8 vezes o x é igual a 4,48. Escolhe alguém. Gabriel. O 0,8 está multiplicando. Quando passa para lá? Isso. Olha lá. X é igual a 4,48. O 0,8 estava multiplicando. Passa dividindo. Vou montar a conta aqui em cima. Meu Deus, cadê espaço? Olha lá. 4,48, né? Ficou feio. Você é louco? Gabriel reclamando que jogou mais difícil para ele. 4 é divisão, né? 4,48 dividido por 0,8. Gabriel, você sabe dividir com vírgula? Não? Então vamos pensar aqui comigo. Eu quero eliminar a vírgula. Eu também não gosto de dividir com vírgula. Então eu vou eliminar ela. Quantas casas a vírgula vai andar para cá para ela sumir? 2. Ótimo. Já fiz isso do lado esquerdo. Vou apagar então a minha vírgula. Andou 2 casas para a vírgula ir lá para o fim. E quando vai para o fim eu posso apagar ela, certo? Quantas casas ela andou então? 2, né? Eu tenho que fazer andar 2 casas aqui também, mas não tenho 2 casas. Quem que eu coloco para dar 2 casas? 0. Muito bem, Gabriel. E ainda reclamando, fazendo charme lá. Jogou mais difícil para mim, tá acertando. Então, agora que eu tenho ali, a vírgula vai lá para o fim, então eu posso apagar a vírgula, né? Andei 2 casas do lado esquerdo e 2 casas do lado direito, concorda? E o 0 esquerda? Isso, não vale nada, zero ela. Né? Então vamos lá agora, Gabriel. Na tabuada do 80, agora entendi por que é difícil. Tabuada 80, quem vezes 80 chega mais perto do 448? Se for 5 vezes 80, dá 40. Se for 6, dá 480, vai passar. Então é o 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, Gabriel? 8 vezes 5, mais fácil. Eu vou arrumar quando o Gabriel pensa lá. Coloca 8 dedos aí, cada dedo tem 5, vai somando. Aperta e pausa. Achou? 40. É isso aí, Gabriel, 40. 8 que tira 0, tá 8. 4 que tira 0. 4. 4 que tira 4, 0. Não tem mais ninguém, eu ponho uma vírgula. Aumento um 0 aqui. Quem vezes 80 dá 480? 5 deu 400. É o 6. 6 vezes 8, 480. Acabou a conta. Quantos que deu aqui, Gabriel? 5,6. Quantos metros a nossa amiguinha que está subindo a rampa falta para subir? 5,6. Tem outros meios? Tem outros meios, tá bom? Ontem mesmo, quando a gente gravou, mas não foi pro ar o vídeo, eu resolvi de outro jeito, né? Aqui, por exemplo, ó, o que eu resolvi ontem foi dessa forma. Então eu resolvi de outra maneira hoje, para vocês entenderem duas formas. Olha lá, é o mesmo. 0,8 dividido por 3,2 é igual a 2,2 dividido por x. Eu queria descobrir o tamanho da rampa inteira. Quando eu fiz isso, eu descobri que a rampa inteira mede 8 metros e 80 centímetros. Aí eu pensei comigo, se a rampa inteira mede 8 metros e 80 centímetros, e o paciente já caminhou 3,2, então eu preciso saber quantos que falta para ela caminhar. 8,8 menos 3,2 é igual a 5,6. Pause para registro.
Eu quero ir na próxima. Olha lá, continuando. Vai, ninguém Agora começar de novo. 2. Enem 2018. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução é feita por uso de uma escala, não é escada, é escala. De cabelo? Não. Mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem uma escala de 1 para, esse 2 pontos eu posso falar para, de 1 para 58 milhões. Quer dizer que a cada 1 centímetro no mapa, na realidade ele tem 58 milhões de centímetros. Certo? Olhando esse mapa do tesouro aí, certo? Aí vem, considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida em quilômetros desse segmento de reta é... Ó, tem várias maneiras de resolver. Ah, professor, eu resolvi, minha mãe mandou bater nesse. Aí não é resolver, isso aí é chutar. Tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou descobrir quantos quilômetros tem 1 centímetro. E a alternativa? Eu chutei. Não, eu vou subir a alternativa depois. Vamos lá. Aí o que acontece? Eu vou lá, 58 milhões de centímetros. Eu quero transformar em quilômetros. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer para transformar em quilômetros? Transformar o que primeiro? Divide, mas eu tenho que transformar em metros ou quilômetros? Metros primeiro. 1 metro tem quantos centímetros? Tem 1 metro tem quantos centímetros? 100. 100. 100. Então eu divido por 100. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Quantos metros 1 centímetro tem? 5, 8... E quanto zero? 4, 0. Tem 580 mil metros. Mas eu quero em quilômetros. 1 quilômetro tem quantos metros? Tem 1000. 1000. Se você não se perceberam ainda sobre isso, é o seguinte, preste bem atenção. Quando fala que tem 2K de visualizações, o que quer dizer isso? 2000. O K representa o quê? 1000. Quando você vê lá 15 km, você vai ler 15 mil metros, quilômetros, porque o quilômetro de verdade é assim que escreve. Ó, tá aqui, ó, com K, com Q quer dizer, tá bom? Então eu vou dividir por 1000. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo, corta um zero de cima, corta um zero de baixo, corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Quantos quilômetros tem? 580 km. Tem essa alternativa? Não. Não. Agora divide, senhor. Por que não tem essa alternativa? Porque não divide. Porque cada 1 centímetro, eu descobri a escala, não descobri a resposta. Cada 1 centímetro é equivalente a... Quantos que era mesmo? Agora esqueci. Ai, desculpe, senhor. 580 km. E a distância no mapa é de quantos? 7,6. Já pensou se tivesse ali 580 km? A pessoa já ia errar, porque achou a escala, ficou muito emocionado e já marcou X. Termina de ler. É 7,6. Então, 580 km é cada centímetro. Quantos centímetros tem? 7,6. 6 vezes 0? 0. 6 vezes 8? 48. Subiu 4. 6 vezes 5? 30. Com mais 3, mais 4 subiu? 34. Matou o 6, que nem diz o Mateus. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 7 vezes 0? 0. 7 vezes 8? 56. Subiu 5. 7 vezes 5? 35 mais 5 subiu? 40. Apareceu 40 que o emocionado falou lá hoje. Tem alguém que se emocionou, grita 40! Ah, não, só tô desistindo já. 0 mais ninguém? 0. 8 mais 0? 8. 10.
4 mais 6, 10. 5, 0, sobe o 1. 4. Quantos quilômetros? 44.080. Qual a alternativa correta? A C. Era a C. Não. É, era a C. Era sexta, tá na área. Tá errado. Ó, vou arrumar ali. Ó, vamos fazer o calculador para tirar a Mas no prova. vídeo da outra tá... Ah? Então tá errado desde a vez passada, eu acho. Olha lá, vamos ver. Vamos fazer no calculador para ter certeza. 580 mil, 58 mil dividido por 100 metros, dividido por 1000 metros. Aqui está em quilômetros. Vezes 7, ah, já sei no que eu errei. Puxa lá, vida, ninguém percebeu no que eu errei? Eu falei isso. Olha, e tem alternativa para você errar, hein? Eu não terminei a conta. Eu fui emocionado ali, fiquei emocionado. A ser a resposta. Tirei sarro do Pedro, fiquei emocionado aqui também. Ah, achei a resposta, fiquei alegre. Não, eu não terminei a conta. O que tá faltando? Não, o que tá faltando? Devolver a vírgula. Olha lá, agora o Pedro que estava já hoje emocionado, tá mais concentrado e eu fiquei emocionado e errei. Então, eu tenho que devolver a vírgula. Cadê minha caneta? Alguém tá vendo o que eu tô riscando? Achei. Aqui, ó. Eu tenho uma casinha depois da vírgula. Tem que devolver ela. A vírgula vem aqui. Eu apaguei. Então é 4.048. Não, 408 metros. Então, minto. 4.408 quilômetros. Vai zoar o aluno só. Aleluia. Vá zoar os outros, né? Cuspiu pra cima. Caiu na testa. É. Próximo. Exercício número 3. Na 38. 3. Enem 2017. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado pelo meio do gráfico 1. Cadê o gráfico 1? Tá aqui, ó, que bonitinho. Tá? Ele tá em porcentagem ou tá em número, será? Ó, eleitores em porcentagem, tá na legenda aqui no canto, ó. Tá em porcentagem. O candidato A recebeu quantos por cento dos votos? 70. E o candidato B? 30. A pergunta é: ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Olha lá o gráfico 2. Qual que é o gráfico que está mais certo, será? Na verdade, os dois mostram a mesma coisa. Um mostra que é 70 e o outro mostra que é 30. Mas o porquê que está estranho? Presta atenção. 10%. É, porque aqui, ó. Aqui, cada unidade valia quanto? De 20 para 30, 10%. De 30 para 40, 10%. Mas por quê? Porque eles fizeram o seguinte, eles vieram aqui, ó, tiraram essa parte de baixo. Aí dá a impressão que a lavada é muito grande, né? Para Nossa Senhora, é 5 vezes mais. Aí você vê, o preto tem 5 camadas, enquanto isso, mas não é bem isso, certo? Apesar dos valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos eleitores criticaram ao formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve um prejuízo visual. Realmente, dá a impressão que o A tem 5 vezes mais do que o B, não é verdade? E na verdade era 2 e pouquinho a mais do que o candidato B. Só que alguém fez isso aí, às vezes intencional. Fala, ó, o candidato A 5 vezes mais, mas tem que olhar ao lado ali. Você tem que olhar o 30% e o 70%, certo? Aí a pergunta é: a diferença entre as razões da altura da coluna B para a altura da coluna A dos gráficos 1 é de quantos por quantos, na opinião de vocês? Eu acho que é aí. Você acha que é E? 8,35 avos? Vocês têm certeza que é E? Não, eu acho. É? A correta é a letra E. Falei? Mas por quê? Olha lá o porquê. O gráfico 1
a proporção dele era de 30 para um, 70 para o outro, ou seja, de 3 para 7. O gráfico 2 era de 10, que tinha 10% aqui, para 50 do outro. E aí daria a mesma coisa que de 1 para 5. Aí a gente tem que ver qual é a diferença. A diferença é quando de mais ou de menos? Mais. Diferença é de menos. Então ficaria 3 sobre 7 menos 1 sobre 5. Vocês entenderam por que 3 sobre 7? O candidato tinha 30% e o outro tinha 70%. Aí eu reduzi, fiz uma simplificação para ficar mais fácil. Nada impede de eu colocar aqui 30 por 70 e 10 por 50, tá? Na hora de fazer a conta de menos, eu não posso subtrair nem somar, porque os denominadores não são iguais. Eu vou multiplicar um pelo outro. Quanto que é 7 vezes 5? 35. Dá 35. Então olha agora, aprenda aqui, presta atenção. Agora que eu achei um múltiplo comum, não estou garantindo que ele é o mínimo, porque eu multipliquei um pelo outro. Eu vou fazer aqui. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Menos 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 1, 7. Então vai dar lá 15 menos 7 dá 8. 8, 35 avos. Dá para simplificar? Não. Essa é a resposta. Tem qual exercício ainda? Tem mais 2? Tem mais 2. Eu vou apertar pause. Depois a gente vai ver como vai ficar a posse do Grêmio e a gente volta a fazer as duas últimas ainda. É a letra E. Até daqui a pouco. Continuando então. Exercício 4. Tem só mais 2 ou mais um só? 2. Página 39. Enem 2013. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. Ah, mas não é igual? Está falando 2 metros, 2 postes iguais. Então quando fala comprimentos iguais, ele está falando de 2 comprimentos, iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes estão descritos pelos segmentos. A, C é o tamanho do poste de 4 metros. O segmento BD é o poste que tem 6 metros. E a haste é representada pelo segmento EF. Todos perpendiculares ao solo. O que é perpendiculares ao solo? Formam ângulos de 90 graus, certo? Que é indicado pelo segmento AB. O segmento AB ali de baixo é o solo, é o chão, tá bom? Os segmentos AD e BC representam os cabos de aços, né, que serão instalados. Aí vem a pergunta: qual deve ser o comprimento da haste EF? E daí? Qual deve ser o comprimento da haste EF? Vou subir aqui para vocês verem um negócio, ó. Vamos chamar o AF de Z e o FB de Y, e a altura da haste vamos chamar de X. Ah, subiu a resposta antes de vir as contas. Então vou fazer aqui, ó. Ele formou triângulos, tá? E ó, presta atenção. O X dividido pelo Y é igual a 4. Então aqui, ó, presta atenção. O X dividido pelo Y. Então ele tem um triângulo aqui, não tem o triângulo EFB. Então eu vou dividir o X pelo Y. É a mesma coisa que eu dividir o 4 por esse tamanho inteiro, que é o Z mais Y. E aí a gente vai fazer aquela regra de multiplicação. X vezes ZY, desse vai fazer o chuveirinho aqui, é igual a 4 vezes o Y. Então lá, X vezes Z dá... Onde que veio já a conta? Me perdi aqui agora.
Daí vem uma outra equação aqui, desculpe. Do triângulo daqui para a esquerda. 6 dividido por ele inteiro aqui embaixo é a mesma coisa que x dividido por z. Fez o chuveirinho também, vai ficar essa daqui. Assim, 4y é igual a 6z. 6 vezes o z é igual a 4 vezes o y. Mas eu quero descobrir o z sozinho. Então, o 6 que estava multiplicando passa dividindo. E aí, como que ficou 2y sobre 3? Fizemos a simplificação. 4y dividido por 2, 2y. 6 dividido por 2, 3. Então, o z pode ser trocado por esse valor. Aí, x vezes z mais y. Aí, é igual a 6z. X igual, troquei o y pelo valor que... desculpe. Troquei o z pelo 2y mais, dividido por 3. Mais y. Agora só tenho de incógnita o y, né? Então vai ser igual a 6 vezes, troquei o z de novo por esse valor. Aí fica assim. X vezes 5 terços de y. Alguém sabe por que deu 5 terços de y aqui? Porque aqui era o quê? Era esse valor, né? 2y dividido por 3 mais y. Para eu fazer ele virar um y com o mesmo denominador, eu tenho que colocar o 3 embaixo e o 3 em cima. Mantenho o 3 embaixo e somos de cima. Fica 5y. Então, x vezes 5y vezes y é igual a 12 dividido por 3 vezes o y. E aí fica x vezes 5 terços. Por que agora não tem mais o y? Porque eu cortei daqui e cortei daqui. Quando você tem um de cada lado, você pode cortar. Ficou x é igual a 5 terços... Desculpe, x vezes 5 terços é igual a 4. Por que 4? 12 dividido por 3 dá quantos? 4. Então, x é igual a 12 quintos. Né? Por que 12 quintos? Hã? Então, por que era 5 terços? Esse aqui não está multiplicando? Passa para lá, ele vai inverter. Vai ficar 4 vezes quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para o 4, quem que tem embaixo? 1. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 5, 5. Entendeu? Porque 5, 12 é 12 5 avos. Então, x é igual a 12 5 avos. 12 dividido por 5, 2,4. A aposta do Grêmio fez eu fazer correndo isso aqui, né? Vou pôr na prova. Não vou lá. Entendeu? Aí que beleza. Foi só pra ele. Próxima. Última questão. O BIMEP 2018. No trapézio ABCD da figura, os lados AB e CD são paralelos e o comprimento CD é o dobro do comprimento AB. O ponto P está sobre o lado CD e determina um triângulo ABP com área igual a 17. Qual é a área do trapézio ABCD? Então, olha lá, coloquei lá Z lá em cima, Y aqui embaixo, X no cantinho, certo? A altura vamos chamar de H. E aí tem as alternativas ali. Vou subir a resposta por causa do tempo. A resposta é 51, mas como que faria essa conta? O triângulo, a área do trapézio e a soma das áreas dos três triângulos CBP, que é esse primeiro triângulo do ladinho aqui, ó, esse triângulo branco aqui, certo? Mais o triângulo ABP, que é o triângulo cinza, mais o triângulo ADP, que é o triângulo branco. Então o que acontece? Vamos fazer a área deles. A área do primeiro triângulo, x vezes a altura, x vezes o h, que é a altura, dividido por 2. Essa é a fórmula universal da área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2.
17, por que 17? Porque eu já sei o tamanho da área. O tamanho da área é 17. E aí o segundo triângulo, qual é a base? Y. Qual é a altura? H, dividido por 2, vezes o x mais y. Então, daí fica aqui, 17 mais a altura dividido por 2 vezes o z. Completando, 17 mais 2 vezes a altura vezes o z dividido por 2. E aí nós vamos chegar à conclusão que o quê? 17 mais 2 vezes o 17, dá o dobro do tamanho da área cinza. É igual a 17 mais 34, que vai dar 51. Tá bom? Para quem tiver dificuldade ainda de entender, porque eu fiz correndo aqui, na videoaula do ano passado eu fiz com mais calma. Daí vocês podem assistir lá na videoaula de lá, tá bom? E por aqui nós encerramos o teste do seu conhecimento. Terminamos a parte da apostila do primeiro bimestre do Currículo em Ação, volume 1. Para quem assistiu pela internet, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.